E aí, galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para fazer um vídeo, né? Dessa vez ele não vai ter tanta edição assim, né? Que nem às vezes os outros vídeos têm, porque eu não tô tendo tanto tempo de fazer edição assim, né? Não só porque eu tenho outros compromissos, mas também porque eu estou produzindo Five Nights at Crafts 2, tanto que dia 29 já vai sair o trailer, eu tô meio que na correria, né? Mas quem me acompanha lá no Instagram já viu a data de lançamento. Porém, esse é um tema que eu gostaria de falar já há bastante tempo, que é acerca da solução do áudio da Noite 5 do Five Nights at Freddy's 1 e acerca de como a mecânica das almas funcionam em Five Nights at Freddy's, né? Como é que isso funciona, afinal de contas, né? Como é que um animatrônico ele ganha vida? Né? É uma entidade sobrenatural, que nem acontece em várias obras, né? Como é que isso funciona? A gente só sabe que geralmente a maioria do pessoal, quem não é, quem vê FNAF assim mais superficialmente sabe, né, que teve o Homem de Roxo, William Afton, que colocou o corpo das crianças nos animatrônicos e eles ganharam vida. Já quem é mais fã da saga mesmo, quem acompanha mais fervorosamente, sabe que isso tem a ver com os remnants, os remanescentes, né? Que pela primeira vez foram introduzidos no Fred Fazbear Pizzaria Simulator. Não foi nos livros que foi introduzido pela primeira vez, foi nesse jogo aí, nas schematics que aparece no final insano, você já vê falando. E aí, 6 meses depois, lançou o FNAF Fourth Closet, que aprofundou muito mais acerca dos Remnants, né? Como isso funciona? Sem falar que mais recentemente nos livros dos contos da Fazbear Fright, né? Nos livros dos contos da Fazbear Fright, mais especificadamente nas histórias acerca do fantasma despedaçado, Stitch Wraith, está sendo revelado muita coisa acerca da agonia, que é outra substância que também influencia e que nos livros já existiam pistas de que isso teria, porque eu tenho aqui em casa, né, eu comprei os livros do Five Nights at Freddy's, no momento eu estou mais ou menos na metade do Silver Eyes, mas, cara, já tem muita pista de como disso já, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar primeiro do áudio do Five Nights at Freddy's 1 da noite 5. Vale lembrar, né, que o Scott Calton ele não teve o Five Nights at Freddy's inteiro planejado desde o começo. Foi tudo feito assim com o passar do tempo. Isso também dependeu muito do resultado que cada jogo teve. Na entrevista que o Scott Calton fez ao Dalco, ele alegou, né, que ele só tinha o Five Nights at Freddy's 1 planejado, né? E quando o Five Nights at Freddy's 1 bombou, aí já veio, aí ele foi fazer o FNAF 2, aí já veio na cabeça dele os temas dos Five Nights. Vale constar que ele não tinha tudo 100% planejado. Ele somente tinha os temas. Ele sabia, ó, o FNAF 2 vai ser um trem caótico, doido. FNAF 3 a gente vai ficar cara a cara contra o vilão. FNAF 4 vai contar o início de tudo. FNAF 5, o FNAF Sister Location, que seria o quinto jogo, vai ser uma parada mais futurista, né? Então, ele tinha, né, essa ideia na cabeça, né? Enfim, mas e assim, é curioso que na noite 5 do FNAF já descobriram há muito tempo a solução, só que isso foi deixado de lado, foi deixado esquecido, até porque a solução desse áudio foi uma coisa muito esquisita. Acerca, né, do que esse áudio tá falando, né? Porque da noite 1 à noite 4 do Five Nights at Freddy's 1, o Phone Guy normal fala, ele morre na noite 4, na noite 5 uma voz distorcida fala com você. Não vou me aprofundar tanto sobre que voz é essa que tá falando com você, mas mais sobre o conteúdo, né, dessa fala. Você vê, né? Isso aí eu vi no canal do Quasar Jogos depois. Se vocês quiserem, se algum de vocês perguntar lá nos comentários, eu passo para vocês os dados mais aprofundados, né? E lá fala um papo de planta, de maravilha da criação, de colheita, uns negócios assim que não fazia o menor sentido naquela época. Veja bem, eu disse naquela época, porque hoje em dia, principalmente depois dos livros da Fazbear Fright, tudo isso ficou muito mais claro. De acordo com a história do fantasma despedaçado, né? Aliás, calma aí, deixa eu só falar um detalhe.
Esse trecho, Scott não inventou da cabeça dele, esse trecho da Noite 5. Ele pegou do livro escrito por um indiano, né? Chamado Como Ser um Yogi. É um livro da década de 40, ou não sei mais ou menos. É uma treta, assim, né? Eu vi isso no canal da Quasar Jogos, né? Sem falar que sempre que você pegar esses vídeos, sabe esses vídeos assim, que tem os áudios das noites, né? Legendados em português, sempre que vai falar da noite 5, eles mostram esse trecho desse livro, né? Que eles distorceram o áudio e descobriram isso. Né? E esse livro, curiosamente, é um livro que fala sobre, acho que é cura de doenças terminais e ressuscitar os mortos, trazer os mortos de volta à vida. Olha para você ver. Então, desde essa época, já tinha-se essa noção ao certo, né? Talvez a ideia fosse de que no início da saga de FNAF, né? Na história inicial, talvez o plano seria que o Homem de Roxo usasse feitiçaria. Talvez, né? Ou alguma coisa assim para reviver, para animar os animatronics. Claro que os principais animatronics, Fred, Chicaboni, Fox e Golden Fred, foram reanimados pela Puppet. Mas e a Puppet? E como a Puppet faz isso? Pode ser que seja algo dessa bruxaria aí, né? Desse negócio que tava nesse livro, né? E é uma coisa que muita pouca pessoa deu atenção. Mas é um fato, né? Que tá aí no jogo. E no livro do Stitch Wraith, curiosamente, quando você vê nos Fazbear Frights, naqueles livrinhos que eles estão publicando agora, eu vi no canal do Core, eles falaram de planta. Tinha lá a história de um cientista que ele estava estudando as plantas, ele estava estudando que as emoções dos seres vivos ficam presas nas plantas e numa substância que se chama agonia, ou seja, tá tudo conectando. Que enquanto nesse áudio da noite 5 do FNAF 1 falava de planta, agora voltou a falar de planta, né? De colheita, esses trem, né? Sem falar que nos livros do Five Nights at Freddy's Silver Eyes, Twisted One e Fourth Closet, no caso eu comprei recentemente, eu ainda tô na metade do Silver Eyes, né? Assim, muitos de vocês devem ter visto os resumos do Renan Souzones, e os resumos são sensacionais, cara. É muito bom o resumo do Renan Souzones. Se não fosse por ele, eu não conheceria a história desses livros, né? Eu só estaria conhecendo hoje, né? Mas graças a ele eu consigo ter esses acessos. Eu vi a história antes, porém que nem o próprio vídeo fala, é um resumo. Tem muito detalhe que não tinha como colocar, porque o livro é muito grande. Se o Renan Souzones ficasse falando mínimos detalhes, ia ficar um trem imenso. Porém lá, em vários trechos, né, no Silver Eyes, por exemplo, tem um trecho que a Charlie tá conversando com o pessoal. Aliás, não só ela, né? O pessoal lá, a Marla, tava na lanchonete. Quem viu os resumos do Silver Eyes sabe. E eles começaram a falar que parece que as memórias deles ficavam presas nos lugares, vamos dizer. Como se eles iam no lugar e a memória chegava, dava um clima diferente, uma emoção diferente. E o livro, ele deixa isso muito bem marcado, sabe? Isso se assemelha muito à questão da agonia introduzida nos novos livros de FNAF. Sem contar que no The Fourth Closet, vou dar um spoiler do caramba. Então, se você não viu os resumos do Renan Souzones, ou se você não leu o livro, cara, o do Fourth Closet, o final, chispa daqui, mano. Chispa daqui, porque é o maior plot twist que teve, né? Que é acerca de que, na verdade, a Charlie o tempo todo era um animatrônico, né? De que, no caso, tanto que no fim do Twisted Ones, o William Afton falava que ele nunca sequestrou o Sammy, que era o irmão dela, mas sim a Charlie. E que devido a Charlie verdadeira, no caso, né? E depois dele sequestrar a Charlie verdadeira, o Henry entrou em grande luto e criou umas 4 Charlie animatrônicas para representarem uma fase de sua vida. Aí ele usou o disco de ilusão, essas coisas do tipo. E no fim do livro do Fourth Closet, mais ou menos, né, quando tem o confronto final entre a Elizabeth e a Charlie, né, onde ela conta essa história, né,
ela começa a desprezar a Charlie. Ela começa a debochar. Ela fala, você nem alma tem. Eu, pelo menos, tenho a alma da menina lá, a filha do William Afton, né? Quem quiser aprofundar na história depois, né, veja os resumos do Renan Souzones. E ela fala uma coisa muito interessante, né, que eu tava lendo lá. Ela fala que a Charlie foi feita das lágrimas do Henry, do luto dele, das emoções negativas dele. Enquanto a Baby, né, antes de ser possuída pela Elizabeth, ela era feita da raiva, do ódio dele, vamos dizer assim, né? Então, a gente dá para ver desde essa época essa questão das emoções estavam intimamente ligadas. Então, a Charlie animatrônica que a gente conhece nos livros, ela tem alma? Coisa complicada de responder, né? Os Remnants eu acho que não tem nem muito o que falar. Os Remnants é como se fosse a substância do corpo cujo a alma tá dentro, né? Que foi introduzida no FNAF. Quem é muito fã de FNAF já deve saber bem disso. Mas tem também a agonia. Ela é a meio que as emoções dos seres humanos podem dar vida a objetos. Tanto que é curioso que tem uma parte lá do livro que fala que o cientista lá, ele pegou o espelho que ele dizia que estava assombrado, pegou isso, pegou aquilo, ou seja, né, pode-se ter uma noção de que no FNAF existem até objetos assombrados, talvez, sei lá, espelhos como a famosa história lá da Branca de Neve, sabe? Eu tô falando dentro do universo de FNAF, tá? Como se no universo de FNAF, aquele espelho da Branca, aquele espelho, gente, eu esqueci, faz muito tempo que eu não vejo essas histórias assim, que a rainha lá olhava, perguntava espelho, espelho meu, espelho falava, talvez, né, ou sei lá, caso de boneca tipo Chuck, não sei o quê. No FNAF, talvez tenha algo parecido, que a agonia ficava presa. Quando você tinha os Remnants, que era a própria alma, você tem a agonia, né? Então são os fatos muito interessantes, né, que eu gostaria de que eu tô falando aqui e que já há muito tempo existiam pistas de que essa agonia seria introduzida. E no caso o cientista do livro ele estava investigando isso, porém muito provavelmente, quase certeza que ele não foi o primeiro na história de FNAF a descobrir tais fatos, né? Assim, essa questão dos livros é uma questão um pouco complicada, porque os livros da Charlie não são canônicos, apesar de possuírem elementos que explicam a história canônica, e esses livros do Fazbear Frights não tem nada muito bem definido, se são canônicos ou se não são. Porém, né, se eles são, então essa história que teve aí do cientista, ele não foi o primeiro, porque o primeiro que descobriu esses remnants, tanto na história canônica como na não canônica, foi o Henry. Ele começou a descobrir essas substâncias, os remnants, a agonia, e o William Afton, ele depois, né, ele roubou toda essa tecnologia para ele, né? Foi um fato só interessante, né? Nem muito uma teoria. No caso, perdoem aí se tiver meio sem edição, vídeo, coisa e tal, mas é porque, que nem eu falei, eu não tô tendo tanto tempo assim para fazer uma ediçãozinha mais elaborada, né? E sem contar também, né, que eu tava querendo muito fazer esse vídeo, né? Então eu preferi fazer assim do que não fazer vídeo nenhum. Lembrando, ó, pessoal, dia 29 sai o trailer do Five Nights at Crafts 2. Sigam lá meu Instagram, Pedro_N_D_Q, né? Sigam lá para vocês acompanhando, né? Porque eu posto algumas imagens, né? De como tá ficando. Assista o Five Nights at Crafts 1 também. É uma série animada, tipo um fangame de FNAF, só como eu não dou conta de fazer fangame, eu faço essas animações, deem uma olhada lá e eu vou postar mais teorias, mais videozinhos nesse estilo, muito provavelmente. Então foi isso. Falou!